Vamos celebrar bem forte. Seja bem-vindo. Vamos celebrar. Celebra. Pastor Douglas Brasil. E aí, pessoal, tudo bem ou não? Vocês estão bem? Tranquilo? Algum homem aí que está desconfortável comigo aí, não? Tá todo mundo tranquilo? De boa? Foi? Tá tudo bem aí? Oxi! Vocês acham que isso aqui intimida ou não? Hã? Isso aqui, aos olhos naturais, pode intimidar o homem que é natural. Não é verdade? A gente olha um trabuco desse tamanho, dá uma intimidada, né? Mas eu vou te falar que uma arma como essa, ela pode intimidar alguém aqui nessa terra. Mas a maior arma não é essa que está na minha mão, mas a maior arma é essa que está aí dentro de você, na sua cabeça. Porque a sua mente é a maior arma que você tem, para que você possa utilizar nessa terra e no inferno, contra as armadilhas de Satanás. Eu tenho certeza que de hoje em diante sua vida não vai ser mais a mesma. Muito prazer, Douglas Brasil, espero que vocês me recebam com muito carinho. Prometo que eu não vou armado, tá bom? Se desarmem vocês também, por favor. Cadê o dono da arma aí? Entrega lá. Pode sentar. Mas eu ainda quero um caque. Tudo bem, meus irmãos? Muito bom estar aqui com vocês, de verdade. Eu sei que eu já cheguei meio que intimidando, mas se desarmem. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado por me permitir estar aqui. Obrigado, pastor Wesley. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor há muitos anos atrás, e esse relacionamento, ele sustentou-se depois de muitos anos, diante de muitas coisas que a gente viveu. Pastor Wesley, excelente homem, grande pai, marido e um grande pastor, e tenho certeza que vocês estão muito bem servidos aí de pastor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, fico mais lisonjeado ainda em saber que eu estou dando início, start a um projeto aqui de vocês, né? Que bacana. Eu fico muito alegre em saber que existem homens que estão se colocando nessa trincheira e que estão aqui, fazendo o quê? Podia estar em tanto lugar, podia estar fazendo tanta coisa, não é verdade? Mas vocês escolheram estar aqui, e eu já vejo que eu estou falando com homens diferenciados, não estou falando com qualquer tipo de homem. O que eu quero trazer aqui para vocês, gente, é que hoje nós vivemos uma realidade muito desafiadora, dentro e fora da igreja, no mundo, na verdade. Porque quando nós falamos de saúde mental, e nós falamos de saúde mental masculina, nós estamos encontrando aí então um terreno pouco explorado, porque ele é pouco acessível. E eu quero convidar vocês nessa noite a se permitirem. Eu quero que vocês me enxerguem aqui como se fosse realmente um amigo. Eu posso estar aqui em cima, mas eu adoraria estar aí embaixo com vocês, e eu quero muito que vocês possam, nesse momento, abrir o coração de vocês, porque eu não estou aqui falando coisas que são apenas coisas teóricas, mas eu estou falando de coisas que eu vivi. Eu vou mostrar para vocês isso durante toda a nossa palestra. Como profissional terapeuta, atuando há mais de uma década, tendo atendido mais de 10.000 horas pacientes individuais, dando aula de programação neurolinguística com centenas de alunos, tendo podido estar sentado e aprendido tanta coisa com tantos profissionais, tanto tempo dentro da faculdade aprendendo, nada de todo esse conhecimento que eu adquiri é superior ao conhecimento da palavra de Deus. É muito importante a gente entender que tudo se resolve em Deus.
E a maior crise da humanidade está justamente no afastamento de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, pesquisas que mostram acerca da negligência masculina em relação à própria saúde mental, nós vemos que as consequências, elas têm sido graves. E essas consequências, segundo o relatório Nacional da Saúde em 2019, mostra que 69,4% dos homens passam por consulta no ano de 2018, enquanto esse número é de 82% de mulheres. O que a gente vê? A gente vê que os homens, eles não estão dando a devida atenção para a sua saúde física e mental. Quer ver? Eu estou de terno assim, né? Tô aqui de terno. E o fato de eu estar assim, de terno, eu me lembro que no passado, quando a gente vestia terno, e a gente ia para perto de um homem, quando a gente não era de igreja tradicional, não sei se tem alguém aqui que veio de igreja tradicional, que tinha que estar de terno e gravata, mas caso você não tenha vindo de igreja tradicional e você usava terno e gravata pontualmente, ou terno pontualmente, o pessoal brincava e dizia assim: e aí, tá indo fazer o quê? Exame de próstata? Não é assim que o pessoal brincava? Você está indo aonde? Está indo no urologista? Por quê? Isso é um tabu. Esse negócio de, como assim? Vou me deitar lá, vai vir um homem e vai mexer num lugar protegido. Só mamãe podia mexer nesse lugar. Só papai podia mexer nesse lugar. Que negócio é este? Um médico vinha aí fazer esse negócio aí de teste de toque. Não, já fui tocado pelo Espírito Santo, ninguém precisa me tocar mais. Não é? Então a gente tem essas coisas. E segundo os dados do Ministério da Saúde, nós vemos que o suicídio é quase 4 vezes mais incidente entre homens, que são 9,9% de mortes autoprovocadas por 100 mil habitantes. E no caso das mulheres, nós vemos que é 2,6% de casos a cada 100 habitantes, ou seja, os homens tiram mais suas vidas do que as mulheres. É mole? Os homens que se dizem o quê? Forte. Sou forte. Só que uma das coisas que o próprio apóstolo Paulo disse foi: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa não é na minha força, é na minha fraqueza. Porque a gente precisa ser forte na sociedade, mas diante de Deus a gente não precisa ser forte. E eu convido vocês aqui nessa noite a se permitirem ficar vulneráveis aqui hoje. Não precisa de força aqui, de verdade, porque eu estou me colocando aqui vulnerável diante de vocês, porque eu estou aqui em total vulnerabilidade diante do Senhor, para que o Senhor faça dessa palestra aquilo que Ele quiser. Ele é o dono daqui, Ele cuida de tudo aqui, Ele é o responsável pelo que vai acontecer aqui hoje. Faz sentido isso? Agora veja bem, por que os homens estão tirando mais as suas vidas do que as mulheres? Sendo que os homens, eles em teoria são os mais fortes. Nós vemos que as principais causas e as razões por que isso acontece está ligado justamente ao estresse. Quem aí é estressado? Levanta a mão. Quem é estressado? Levanta a mão. Quem aqui é mentiroso? Levanta a mão. Todos nós somos estressados, não é verdade? Temos um nível de estresse. Não, eu sou calmo, mas até na sua calma você é estressado. Sabe por quê? A tendência das mulheres é elas externarem o seu estresse. A tendência dos homens é o quê? Internalizar o seu estresse. Só que muitas vezes o fato de você não sair por aí gritando, explodindo, brigando com todo mundo não significa que você não é estressado. Já se percebeu em algum momento do seu dia a sua pálpebra começando a tremer? Já percebeu? Já percebeu do nada o seu coração e seu batimento cardíaco daqui a pouco começa a acelerar do nada? E você está ali parado.
Já percebeu muitas vezes você sentadinho ali no banco e daqui a pouco a sua perna começa a tremer? Já viu? Cadê a turma da perna tremendo? Não é? Ou então a turma da mão batendo, e não é porque é baterista não. Então a gente começa a perceber que existem sinais silenciosos do estresse. E o estresse ele pode ser causado por pressões do trabalho, preocupações de família, dificuldade financeira e outras responsabilidades. Quando não controlado, o estresse pode afetar a sua saúde física e mental, até mesmo levar a graves consequências. E não só o estresse, mas também o machismo. Sabe qual é o problema do machismo? O problema do machismo é que muitas vezes ele tem causado sofrimento a alguns homens, e isso muitas vezes tem acontecido por conta de eles quererem se sentir mais fortes e provedores do que são capazes. Onde muitas vezes, por conta de muitos obstáculos de enfrentamento do sofrimento, homens estão dando espaço para situações como, por exemplo, exaustão, burnout, explosividade, agressividade. Sabe aquele negócio dos 5 minutos? Deu 5 minutos. Não, esses 5 minutos, ele já está acumulado há tempo. E esses 5 minutos só aconteceu porque a gente não avaliou os momentos anteriores. É interessante a gente pensar que existe um estigma social. Então existe um estresse, existe um machismo e existe um estigma social que muitas vezes está diretamente ligado ao fato dos preconceitos, da desaprovação, da discriminação das pessoas, que muitas vezes leva os homens a entrar nessa pressão de, que isso? Eu não posso dar o braço a torcer, eu não posso mostrar a minha fragilidade, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer? Muitas vezes a gente está aqui vivendo uma vida querendo agradar aos outros, com medo da crítica, com medo do julgamento, e o que a gente precisa de fato é colocar a mão literalmente na nossa consciência e pensar: qual é a forma certa que eu, como homem, devo lidar com os estresses, com o machismo, com o estigma social e com as pressões dessa vida? Quando você olha uma panela de pressão e ela começa a tomar pressão, sua mulher lá na sua casa, ou se você cozinha, ou a sua mãe, você já deve ter ouvido que ela começa a chiar, porque a pressão está dentro dela. E quando aquela pressão ela não é equilibrada da forma correta, leva a panela de pressão à explosão. Ela tem uma válvula de escape. E eu te pergunto, qual é a tua válvula de escape? E aí a gente vai entrar em válvulas de escape que são positivas e válvulas de escape que são negativas. E a maioria dos homens entra em válvulas de escape negativas para aliviar a sua pressão. Mas homem nenhum fica guardando pressão, de alguma maneira ele vai aliviar essa pressão. E normalmente a sua pressão é aliviada diante de ações que são tóxicas para a sua mente, para o seu corpo e principalmente para a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus. A gente vai falar sobre isso. Eu quero trazer a história, um homem chamado Naamã. Se vocês puderem, eu não sei se tem a possibilidade de colocar aqui no telão, ou se vocês tiverem Bíblia, ou se vocês tiverem celular na mão, vocês vão acessar então o texto de 2 Reis, capítulo 5. A minha intenção aqui não é trazer um estudo teológico, mas eu preciso que vocês entendam que mais importante do que a gente se preocupar em buscar ser perfeccionista em tudo aquilo que a gente faz, é buscar aquele que é perfeito. E Ele que nos capacita, Ele que nos dá a habilidade, é Ele que nos ajuda diante das nossas necessidades. E aqui a gente vê um homem chamado Naamã. E no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria.
e era um homem respeitado e honrado diante do seu Senhor. Senhor, S minúsculo, significa, então, o seu líder, né? Não está falando de Deus, mas a Bíblia continua dizendo, pois, por meio dele, o Senhor, agora S maiúsculo, aí nós estamos falando de Deus, dera vitória à Síria. Então nós estamos falando de um homem que tinha prestígio dos homens, e nós estamos falando de um homem que tinha vitória, porque Deus dava vitória. A gente precisa parar de viver uma vida buscando a aprovação dos outros, e parar de esperar de homens aquilo que a gente deve esperar apenas de Deus. Há homens aqui que estão esperando coisas de homens que deveriam esperar apenas de Deus. E muitas vezes, diante dessa busca por aprovação, alguns homens acabam ocultando aquilo que não deveria ocultar, e aquilo que pode levar ele inclusive à morte. A Bíblia diz, depois do ponto, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu estou lendo na versão NVI, não sei qual é a versão, NAA, mas está tudo bem. O ponto aqui é o seguinte, nós vemos um homem que ele era um homem honrado pelo o seu líder, pelo seu Senhor. Nós vemos um homem que ele tinha vitórias dadas por Deus a ele era um grande guerreiro, porém, ele ficou leproso. E essa lepra era algo que acompanhava Naamã de maneira oculta, e eu te digo por quê. Todos aqueles que haviam contraído lepra no tempo de Naamã, eles não tinham uma vida social comum. Eles eram levados para dentro de um leprosário, e dentro desse leprosário, eles ficavam lá e só poderiam sair de lá a partir da sua cura, ou a partir da sua morte. Mas eles não podiam sair de lá, porque eles eram uma ameaça para a sociedade, porque a lepra era transmissível. E como Naamã, tendo lepra, ele então se mantinha como comandante do exército, honrado pelo seu Senhor, sendo que não era para ele estar livre na sociedade, era para ele estar onde? Num leprosário. Fazendo o quê? Se tratando, porque dentro desse leprosário, lá dentro tinham sacerdotes, e esses sacerdotes tratavam dessas pessoas que estavam leprosas. Mas, no entanto, Naamã, ele estava livre. Mas como que ele estava livre? Porque Naamã cobria a sua lepra para que ninguém pudesse ver. A lepra era uma doença silenciosa e mortal, e muito dolorosa, porque a lepra, ela passava a atacar as extremidades do corpo. Então, ela atacava cotovelos, joelhos, ela atacava as extremidades, as costas, e ela ia levando a pessoa à amputação. E esse é o problema de muitos homens. Eles, com problemas silenciosos, eles acabam sofrendo sozinho e tendo amputações na sua vida, perdas, que muitas vezes são irreparáveis. Mas no caso de Naamã, a gente sabe que o fim dele foi um fim feliz, porque na casa dele ele coloca uma menina que conhecia um profeta, aonde ele pôde então ir até esse profeta e ser curado da sua lepra. Mas para isso, ele teve que mergulhar num rio, que era um rio sujo, que ele não queria, mas que naquele momento, ele toma essa decisão de descer naquele rio, porque ele estava cercado de homens que orientaram ele, conselheiros que orientaram ele dizendo, se o profeta dissesse para você mergulhar num rio limpo, você não mergulharia? Então por que você não mergulha nesse rio? E lá ele mergulha.
e ele sai sarado. Hoje, meu convite para você é que você mergulhe dentro de você mesmo, porque existem homens que estão procurando fora deles aquilo que eles só vão encontrar dentro deles, porque Deus, Ele não habita no seu exterior, Deus, Ele habita no seu interior, através da pessoa do Espírito Santo que habita em vós. Diga glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes nós acreditamos que nós estamos com tudo sob controle, e estamos conseguindo demonstrar isso a partir de uma aparência de que está tudo bem, mas que muitas vezes não há nada bem. A gente precisa então entender que dentro de todos nós, homens, existe uma busca por socorro, existe um anseio por aquilo que pode mudar as nossas vidas. A Bíblia fala sobre o profeta Elias, que foi um homem que foi usado por Deus grandemente, no texto de 1 Reis, no capítulo 19, no verso 3 e 4. Aparece um episódio interessante aqui. Esse homem, que foi grandemente usado por Deus, está pedindo a morte. E eu te pergunto, a Bíblia diz que Neemias, ele foi um grande homem que exerceu a sua autoridade e a sua força, mesmo estando leproso. Aqui a gente vê Elias passando por uma situação semelhante, aonde Elias, ele nesse momento, se coloca debaixo de um zimbro e começa a pedir a sua morte, porque ele estava em exaustão emocional. Até mesmo grandes homens de Deus que já foram usados por Deus podem ter os seus desafios emocionais. Não ignore a vulnerabilidade que há em você, porque se você se mostrar vulnerável diante de Deus, não será necessário que você se mostre vulnerável diante dos homens. A Bíblia diz aqui que no texto de 1 Reis 19, no 3 e 4, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia, e chegou a um pé de giesta, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, já não sou melhor do que os meus antepassados. Nós vemos um homem em altas características de exaustão e desgaste emocional, um homem com medo, um homem que a Bíblia diz que foi parar num deserto, um homem que orou pedindo a morte e que já não se via mais como alguém de valor, porque a Bíblia diz que ele dizia que não era melhor do que seus antepassados. Quantos homens aqui que ficam se comparando com aqueles homens lá da internet? Você vai para a internet e você fica olhando a vida daquele homem e parece que aquele homem é mais bonito, aquele homem é mais inteligente, aquele homem tem mais dinheiro. Não, que é isso, Douglas? Eu não acho o homem bonito. A gente acha, mas a gente não fala. E aí o que a gente faz? A gente fica se comparando. E principalmente, se a mulher da gente começa a elogiar, aí pronto. Como assim? Porque mulher pode elogiar para o homem, mas homem elogiar uma mulher para outra mulher, aí você vai acabar pedindo a morte, igual Elias. E aqui a gente entra num ponto muito interessante, gente. Por que tudo isso tem acontecido? Porque o que nós estamos vendo é que esses homens, eles estão vivendo uma realidade que foi construída durante muito e muito tempo, lá na criação, onde lá atrás, na criação do homem,
quando ele está sendo formado, quando ele está sendo gerado, existe lá na criação o desejo desse homem dar certo, o desejo desse homem vencer, o desejo desse homem se tornar bem-sucedido. E essa pressão toda vem sobre a nossa vida. E a gente vai olhando para a lida diária, em que nós temos que enfrentar todas essas situações, e muitas vezes tem nos faltado repertório. No texto de Gênesis, lá na criação, Deus, ele forma o homem, e a Bíblia diz que Deus forma o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, está lá no capítulo 1, no versículo 26, 27, 28, Deus, ele forma o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e nos próximos capítulos, Deus vai anunciando a formação. E ali, Deus, ele cria o homem, ele cria a mulher, ele os abençoa. Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas, incluindo animais e plantas. Deus deu ao homem o mandamento de se multiplicar e de encher a terra. Deus deu ao homem o poder de então ele estar ali vivendo um relacionamento com uma mulher, quando então ele vai lá e cria a mulher. Deus, ele mandou que o homem deixasse seu pai e sua mãe. Deus criou Adão e Eva foram os pais da humanidade. A serpente entra na conversa, e ali começam todos os problemas, porque naquele momento, o pecado entra no homem, e o pecado no homem, leva o homem à depravação. O pecado, ele destrói o nosso pacto com Deus, e o que nós precisamos é de um novo pacto, e essa é a busca que eu e você como homens precisamos, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um chamado divino para que nós possamos caminhar junto com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha na viração e aparecia para Adão, e ali ele tinha um relacionamento com Adão, até o dia que o homem peca, e então Deus aparece e o homem se esconde. E quando Deus pergunta por que o homem se escondeu, a Bíblia diz que o homem teve o quê? Medo. Nós não vemos na relação entre o homem e Deus um homem frágil. Nós não vemos na relação entre o homem e Deus um homem deprimido. Nós não vemos na relação entre o homem e Deus um homem ansioso. Nós não vemos na relação entre o homem e Deus um homem fraco. Nós não vemos um homem com vulnerabilidades. Nós vemos um homem completo, mas a partir do pecado, o homem se torna vulnerável. E o fato de você aceitar a sua vulnerabilidade não é sobre você aceitar a sua fraqueza. O fato de você aceitar a sua vulnerabilidade é você entender que o pecado habita em você. E que se você não tomar a iniciativa de compreender que o pecado habita em você e que esse pecado te leva ao distanciamento de Deus, você se torna alguém que se torna suscetível a cometer erros que podem comprometer você, sua família, seu relacionamento com Deus e seu futuro. O Senhor convida para que hoje, nesse dia, nessa noite de segunda-feira, você possa entender que a coisa mais importante é nós entendermos que o pecado quebrou a nossa aliança com Deus e nos deixou doente da mente, do corpo e da alma. E existe um caminho de volta que precisa ser feito, e esse caminho de volta começa a partir da compreensão dos nossos patriarcas. Quando a gente vai olhar para Abraão, quando nós vamos olhar para Isaac, quando nós vamos olhar para Jacó, e nós vemos a tentativa do homem
em restaurar o seu relacionamento com Deus, a tentativa do homem em voltar à sua essência. Porque nós vemos Abraão tendo um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de você ver Abraão sendo capaz de oferecer o seu próprio filho como sacrifício a pedido de Deus. Tamanha era essa a vontade de Abraão em agradar ao Senhor. Nós vemos o próprio Isaque entrando nesse mesmo caminho de Abraão, buscando agradar ao seu Senhor. Nós vemos Jacó fazendo a mesma coisa, mas o que acontece é que todas essas tentativas, elas não chegam a lugar nenhum. Por quê? Novamente nós entendemos que o pecado, ele nos depravou, e que a única forma de nós conseguirmos restaurar a nossa masculinidade é a gente entender aquilo que a desconstruiu. A única forma de você restaurar a masculinidade é você identificar e descobrir aquilo que a destruiu. E o que destruiu a nossa masculinidade, o que destruiu o patriarcado, é o pecado. E esse pecado, ele não pode deixar de existir, porque isso faz parte do processo da dependência de Deus. Porque uma vez que você se achar suficiente, você então não precisa mais de Deus. Uma vez que você se acha o poderoso, porque você tem dinheiro, porque você tem uma BMW, uma Ferrari, porque você tem uma mansão, porque você tem a mulher que você quer, porque você tem o dinheiro que você quer, porque você tem todo o poder, então, novamente, nós vemos o homem completamente vulnerável, frágil e incontrolável. Porque a única coisa que pode controlar um homem verdadeiramente, a única coisa que pode dominar o homem verdadeiramente, é o Senhor e o seu Santo Espírito, a partir da sua graça redentora. O homem precisa se dobrar diante do Senhor, porque o lugar mais alto que um homem pode ir nessa vida é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele nos diz que se você quiser ser grande, seja o menor. Se você quiser ser o Senhor, seja serviçal. Nós vemos hoje que a partir de toda essa história, até a modernidade, depois do tempo dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, dos reis, Davi, Salomão, do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, nós então olhamos para a história, e ao observar a nossa história, a história de nós, brasileiros, eu digo para você, aqui você começa a compreender a raiz do porquê nós, desse país tupiniquim, temos a nossa masculinidade desconstruída, agredida e disfuncional. Porque no dia 22 de abril de 1500, nós vemos o início de uma nova história no mundo, porque o Brasil é descoberto. E aqui entram então os portugueses. E esses portugueses encontram não somente o pau-brasil, não somente a cana-de-açúcar, mas eles encontram também as nossas Índias. Eles encontram as nossas Índias, e as nossas Índias eram belas. E o que esses homens fazem? Eles então se aproveitam dessas Índias.
E essas índias, elas acabam sendo muitas vezes até mesmo abusadas por esses homens. Muitas vezes eles negociavam com objetos, espelhos, pentes, mas também eles as abusavam. E o que acontecia? Os nossos índios cediam a esses portugueses para que então, em troca desses objetos que para eles eram novidade, eles pudessem ter acesso às tribos, eles pudessem ter acesso às Índias, eles pudessem ter acesso a todo o tesouro que o Brasil possuía. E sabe qual foi o maior problema de todos? Esses homens, eles tinham relações com as nossas Índias e eles embarcavam nas suas embarcações. E essas Índias, muitas vezes ficavam lá, sabe como? Grávidas. Sem pais. E essas crianças, nesse momento, nasciam sem pais. E isso é uma das coisas que nós precisamos dar a maior atenção, porque todos esses homens aqui, quer tenham tido boas experiências ou experiências ruins, tiveram um pai. Ou você é filho da Maria, o nome da sua mãe pode ser Maria, mas você não foi filho da Virgem Maria, você teve um pai. E esse pai, ele pode ter sido presente ou não, ele pode ter te assumido ou não, você pode ter o conhecido ou não. E aqui nós encontramos as sequelas da saúde mental do homem. O homem, ele não sabe lidar com seus desafios, o homem, ele não sabe lidar com as suas crises, o homem, ele não sabe ser homem, porque não teve um exemplo de homem. Porque foi órfão de pai vivo, muitas vezes. De acordo com um censo escolar de 2013, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, havia 5,5 milhões de crianças brasileiras sem nome do pai na certidão de nascimento. O número de crianças registradas sem o nome do pai no Brasil tem aumentado a cada ano. Em 2024 até 19 de julho, nós temos 91.643 crianças que foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Onde estão esses homens? Onde estão esses pais? Não interessa se deu certo ou se deu errado, não importa se deu errado com a mulher, agora a gente não pode deixar que dê errado com os nossos filhos. E eu tenho certeza que há muitos homens aqui que talvez, nesse momento, nutrem uma raiva, um sentimento de tristeza, um sentimento de ódio, de frustração do seu próprio pai. Porque isso é uma raiz cultural histórica. O nosso país, ele foi abusado. Nossas mulheres foram abusadas por homens irresponsáveis que engravidaram essas mulheres e não tiveram a responsabilidade de cuidar dessas crianças. Nós, homens, precisamos de referência masculina. Nós, homens, precisamos de referência paterna. Mas nós, brasileiros, somos vítimas de um abuso e de um país que, na sua grande maioria, é órfão. E a coisa é séria, irmãos. E eu digo para você o seguinte: existe uma forma de resolver isso. Olha para o homem do lado e diga para ele aí: existe uma forma de você mudar isso. A não ser que você seja um português. Estou brincando. Nem tudo isso foi pintado de maneira tão agressiva assim. Mas nós temos a história que comprova que isso aconteceu. Por mais que alguns defendam que não foi bem assim, mas foi.
E talvez alguns de vocês aqui, até mesmo eu, possa vir de uma linhagem como essa. E a gente precisa entender que existem reproduções, repetições de padrão. Nós repetimos os comportamentos. E existem homens aqui que precisam, a partir da sua vida, mudar essa história. Está sobre a sua capacidade de mudar isso. Toda a orfandade só é curada no heroísmo prático daquilo que te negaram. Você não se cura da orfandade tendo um pai, você vai ser curado sendo um pai. Está falando alguém aqui que tem uma menina de 2 anos, linda, Isabela, filha, te amo, que não queria ser pai. Não queria. E você vai entender o porquê no final dessa história. Você pensa que começa a partir do pecado, continua no descobrimento do Brasil, e o plano diabólico da serpente termina por aí? Não! Logo em seguida, nós temos um episódio interessante. Revolução Industrial, alguém conhece? Na Revolução Industrial, nós vemos algo acontecendo. Chegou a tecnologia, chegou as máquinas, e o homem que antes estava junto da sua família, o homem que era o homem do campo, que estava lá ensinando princípios e valores para os seus filhos, acerca da responsabilidade de ir lá e preparar a terra, de colher o fruto, de cuidar dos animais. O homem que estava lá pisando na bosta de vaca, o homem que estava lá tirando o leite da vaca, o homem que tinha que matar o animal para poder comer, o homem que tinha que usar a sua força, que tinha que trazer segurança. Agora, ele deixa a sua família, ele deixa o campo, ele vai para dentro das escolas, começa a ser escolarizado para aprender a operar máquinas. E lá vai o homem estudar, depois vai para dentro de uma fábrica e lá ele fica quantas horas? 12, 14, 15, 16 horas dentro de uma fábrica. E onde ficam as suas mulheres? E onde ficam os seus filhos? Em casa. E como aquela criança vai poder ter referência de masculinidade e de paternidade se o pai dele está enfiado dentro de uma fábrica, e quando o pai dele sai, ele está dormindo, e quando o pai dele chega, ele está dormindo. Nesse momento, essa criança se torna órfão de pai vivo. Porque naquele tempo, os homens começaram a entrar para as fábricas, e muitas vezes as fábricas elas não eram no campo, as fábricas eram na cidade, e esses pais iam para as grandes cidades e só faziam o quê? Mandavam o quê? O dinheiro, que muitas vezes não dava para nada, porque era uma miséria, eles eram explorados, trabalhando horas e horas incansavelmente, longe da família, com a prerrogativa de trazer o sustento. Mas eu digo para você aqui, homem, nenhum sucesso no mundo justifica um fracasso dentro da tua casa. De que adianta os aplausos do mundo se você tem as lágrimas da sua esposa e do seu filho? E daqui a pouco seu filho cresce e você olha e diz: meu Deus, se tornou adolescente.
e você negligenciou a fase mais importante dos seus filhos, dos 0 aos 7 anos, e dos 7 aos 14. Porque dos 0 aos 7 anos é a formação do cognitivo de uma criança, é a parte, o momento que ele mais aprende. E dos 7 aos 14 anos é a parte onde você vai desenvolvendo na criança a sua personalidade. E sabe o que acontece? Em troca de dinheiro, em troca de cargo, título, em troca de fama, em troca de um brinquedo, em troca de um passeio, em troca de alguma coisa, a pessoa simplesmente, ela se afasta da sua família. E eu te pergunto, o que você vai ouvir da sua família? O contexto aqui é um contexto onde nós vemos os pais longe dos seus filhos. E se o pai, que é a referência masculina e paterna, está longe, como é que eles vão aprender a ser homens? Com quem? Com a mãe? É por isso que a gente vê hoje homens, meninos afeminados, emasculados. E por isso que hoje a gente vê mulheres que são masculinas. Por isso que nós vemos hoje mulheres que têm que ser forte. Sabe por quê? Porque na sua casa tem homens fracos. E você tem que ser fraco diante de Deus, mas não ser fraco diante da sua mulher. Você tem que ser fraco diante de Deus, mas não ser fraco diante dos seus filhos. Porque Cristo nos ensinou como é que nós devemos agir como homens, e como maridos e como pais. O Senhor nos ensina que o homem, o marido, ele deve dar a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela sua igreja. E eu te pergunto, o que acontece então no momento das guerras? Se os homens estão na cidade trabalhando, horas e horas, longe da sua família, mandando dinheiro, e a gente vê hoje essa prerrogativa, né? Eu pago a conta, eu pago tudo, está reclamando de quê? Você tem tudo! Eu nunca me esqueço de uma moça que eu estava atendendo no gabinete, e essa moça chega em mim e ela diz assim: Douglas, não aguento mais o meu marido. E eu falei: por quê? Ela falou: Douglas, meu marido brigou comigo e disse: eu te dou tudo, você tem dinheiro, você tem um cartão de crédito, eu te dei um carro, eu te dei uma casa, você não precisa fazer nada, você tem tudo. E ela disse para mim que, olhando para ele, ela respondeu: realmente, eu tenho tudo, só não tenho um homem dentro de casa. E a minha pergunta para você é: eu não estou aqui para te expor, longe de mim, por favor, não me enxergue como alguém que está aqui te afrontando, porque o que você está enxergando na sua frente é um homem imperfeito, cheio de falhas e de defeitos, um grande pecador, que carece da graça de Deus todos os dias, e que sem ela, eu seria um canalha, como durante muito tempo fui. Eu tenho certeza que você está aqui com o seu coração aberto, e que você está recebendo de bom grado aquilo que o Senhor está te dando. Sabe o que acontece? Após a Revolução Industrial vem as guerras, e nessas guerras, essas mulheres têm que ir para onde? Para as fábricas, porque elas começam também a fazer o quê? Tecer. Elas começam também a ter que trabalhar e trazer o sustento para casa. E esses filhos? E essas crianças? Vão para onde? Começa-se então a terceirização. Vai se colocando o filho para a avó criar, para o vô criar, para o tio criar, para a tia criar, para o vizinho criar. E aí eu vou te falar uma coisa que é muito importante. É nesse momento que começam a acontecer os abusos sexuais de crianças. Meus amigos, se homens canalhas e cafajestes são capazes de abusar das suas próprias crianças, que dirá confiar teus filhos nas mãos de quem não tem compromisso nenhum com eles?
1986, nasce uma criança. 10 anos depois, essa criança, ela sai para brincar. O pai trabalhando numa oficina mecânica, a mãe operária de fábrica. As irmãs na escola, ele sozinho na rua. Um amigo olha para ele e diz: vamos lá em casa, vou te dar um brinquedo. Ele vai. Quando ele chega na casa, tem um porão. O rapaz convida ele para entrar no porão. Quando ele entra no porão, o rapaz fecha a porta. Ele olha para essa criança de 10 anos, ele é um adolescente, ele já é um homem, e ele diz: você quer o brinquedo? A criança diz: eu quero. Ele diz: então você vai ter que fazer o que eu quiser. Naquele lugar, essa criança de 10 anos tem as suas calças arriadas, e ali, essa criança de 10 anos é abusada sexualmente. Onde estava esse pai? Onde estava essa mãe? Essa criança, ela sai dessa experiência traumática. E quando ela sai dessa experiência traumática, ela se torna um adolescente problemático. Começa a ter pensamentos intrusivos de homossexualismo, por ter dificuldade de compreender a sua identidade masculina, porque como pode uma criança de 10 anos de idade ser abusada sexualmente e sentir prazer na penetração? Isso traz uma confusão mental e psicológica para a criança, que leva ela a ter dificuldade de compreender a sua identidade. É por aí que nós vemos hoje a cultura e também a ideologia de gênero ganhando força. Quando você olha para essas crianças abusadas na infância e você observa esses adultos que escolheram o caminho do homossexualismo, você vai entender que por trás desses adultos houveram crianças sem pai, sem mãe e na sua maioria das vezes abusadas sexualmente. Eu já atendi muitas pessoas assim em consultório e até hoje atendo. E se você tem alguma dúvida acerca disso, assista lá no meu podcast, Espiritualmente Podcast, um episódio onde eu gravo um episódio com um ex-travesti chamado Flávio do Amaral, e você vai entender o que eu estou falando. Existem doenças psicológicas que são geradas a partir de traumas emocionais de abuso. Existem crianças que têm toque sexual, transtorno obsessivo, compulsivo, homossexual. E elas nem sabem. Existem pessoas que estão lidando com isso. E muitos homens olham para isso e dizem: é viado! Mas não entende a história. E esse jovem, essa criança de 10 anos se torna um adulto. Ele não se torna homossexual, mas tem sérios problemas de caráter. Vai para as drogas, para as más companhias, se torna rebelde. O pai não sabe lidar com isso, começa a prender a perna dele numa corrente com um cadeado e deixar preso numa cama por horas. Enquanto a mãe ia para o trabalho, as irmãs estavam na escola, lá ficava essa criança presa, sentada, algemada, acorrentada. Como você acha que uma criança que está presa com uma corrente e um cadeado vai se sentir? Um animal, no mínimo. Não sendo suficiente, obviamente, quando você tem um cachorro preso numa corrente, você solta, como ele faz? E aí essa criança, quando era solta, queria correr, queria ir para a rua. E esse pai espancava ele. Problemas escolares. Repetindo a 5ª série mais de 5 vezes. Foi expulso da escola. Teve problemas
disfuncionais seríssimos. Aos 21 anos de idade, depois de tudo isso, essa criança encontra Jesus. E ele entende a sua filiação em Deus e percebe que o Pai não é aquilo que ele viu. O Pai não é aquilo que ele experimentou durante a sua vida. O Pai não é aquelas experiências. Mas o Pai é revelado no Filho, em Jesus. E eu entendi, a partir dessa história, da história dessa criança, que se tornou adulto, e que não queria, de jeito nenhum, formar uma família, porque a percepção de família para ele estava desconfigurada. Na cabeça dele, eu vou formar uma família para passar por tudo isso que eu passei na minha infância. Eu vou ter filho para dar problema como eu dei para o meu pai. A pior coisa que você pode fazer na vida de uma criança é você desconfigurar a identidade dele, dizendo para ele que ele é aquilo que ele não é. E você vai entender em Deus quem você verdadeiramente é. Essa criança era eu. Hoje, eu sou um homem casado, pai de uma filha, apaixonado pela minha família e que tem um objetivo nessa vida: restaurar famílias, paternidade e gerar uma transformação nessa geração, porque o Senhor, Ele pode mudar as nossas vidas. Glória a Deus por essas palmas. No Brasil, 80% dos professores do ensino fundamental e médio são predominantemente mulheres, ou seja, crianças que ficam lá dentro da sala de aula, meninos, sendo educados, sendo escolarizados por mulheres, acabam muitas vezes caindo em ideologias, onde eles aprendem que eles precisam respeitar as mulheres acima das suas opiniões, estando elas certas ou erradas. Isso é algo que a gente precisa dar atenção. Os homens, sem referência, eles acabam reprimindo a sua masculinidade, desenvolvendo transtornos mentais, pressão social, por conta das ideologias como o feminismo. E seja esse homem, quando serve aos interesses femininos, se não serve, ele então é considerado um macho tóxico. Aquilo que é agradável para as mulheres, então ele é um bom homem. Aquilo que é desagradável para as mulheres, então ele é um macho tóxico. Não há possibilidade, meus irmãos, de um homem que tem testosterona ser um animalzinho domesticado. Mas o feminismo quer fazer isso com a gente. Uma ideologia podre, que tem suas raízes malignas e completamente distorcidas, onde a ideia inicial era que as mulheres tivessem seu espaço, e hoje tem, mas porém, nesse momento as mulheres querem tomar o espaço dos homens. É ou não é? Alguém já disse ter uma mulher Carlão dentro de casa. É aquela mulher que muitas vezes é mais macho do que o homem que ela tem em casa. E só é necessário que haja mulheres fortes
na existência de homens fracos. O objetivo do progressismo, da cultura pop e woke, bem como do feminismo, é tirar o homem masculino heterossexual da autonomia dada por Deus em resolver os problemas do mundo. Hollywood produz homens femininos, sem barba, raspados, frágeis, que são defendidos por mulheres masculinas, fortes, com pelos, independentes, mulheres cheias de testosterona na polaridade masculina, enquanto homens cheios de progesterona na polaridade feminina. Homens que não tomam decisões, homens que não colocam a pele em risco, homens que não assumem responsabilidade, que não pagam as contas, que não honram aquilo que tem no meio das pernas. Foram castrados pela ideologia, foram castrados pela ausência de um pai, de um homem de verdade. E precisam encontrar sua masculinidade o mais rápido possível. Urgente. No livro Coração Selvagem, de John Andrew, todo homem já foi um menino, e todo menino tem grandes sonhos como ser um herói, combater vilões, realizar feitos impressionantes e resgatar a donzela em perigo. Onde estão esses homens? Cadê eles? Um estudo publicado em 2020 pelo Journal Urology Times aponta uma redução de cerca de 30% dos níveis basais de testosterona no período de 1999 a 2016, onde considera-se homens de 15 a 39 anos, a fertilidade caiu 50%. Isso indica que os homens estão se tornando inférteis. Homens precisam voltar à sua masculinidade e à sua virilidade. Homens não estão mais produzindo testosterona. Douglas, mas para que testosterona é importante? Desenvolver o homem para que diversas funções do corpo funcionem, como por exemplo, desenvolvimento sexual, desenvolvimento muscular e ósseo, saúde mental e emocional, regulação da libido e da função sexual, produção de espermatozoides, crescimento da barba. Eu sou vítima disso. Eu tenho inveja da barba do Wesley. Quando eu olho o filme Os 300 de Esparta, eu fico triste, eu entro em depressão, preciso de oração. Porque eu sou alguém que veio dessa linhagem, mirradinho, magrinho, sem barba. Tentei tomar bomba no passado, a única coisa que eu consegui foi ginecomastia. A gente precisa entender, irmãos, nós estamos vivendo uma geração sem testosterona. E eu não estou dizendo aqui que para que você seja um homem masculino, você precisa ter barba, porque eu sou muito macho, irmão. Pergunta para minha esposa. Eu sou muito homem. Pergunta para minha filha. Pergunta para as pessoas que me rodeiam, porque a sua verdadeira masculinidade não está na sua aparência, mas está no seu comportamento. E a gente precisa desmistificar algo que foi inserido na sociedade, que é o homem alfa, o macho alfa. Quem já ouviu falar aí? Olha para o homem do lado. E aí, irmão, você é macho alfa? Pergunta para ele aí. Muitas vezes a gente acha que o macho alfa é aquele que vai lá, rota, né? Cospe no chão. O macho alfa é aquele que diz: cala a boca, mulher! E a mulher cala a boca. Dá ordem para os filhos, filho, cala a boca e fica quieto. A gente acha que esse é o macho alfa. O macho alfa é aquele musculoso, né? Cheio de músculo. Nada contra. Eu gosto de academia. Eu treino. E a gente vai entender que isso é importante. O macho alfa é aquele que tem a barba mal feita. O macho alfa é aquele que tem o peito cabeludo. Coitado de mim. Não tenho pelo em canto nenhum. Me lembro que quando eu era mais jovem, eu demorei para começar a ter pelo no sovaco. E tem homem que quer raspar! Eu querendo
sovaco e os homens querendo raspar o sovaco, meu Deus do céu. Eu me lembro que eu olhava para minhas canelas e eu queria ter pelo nas minhas canelas, gente. E tem homem que vai lá e raspa as canelas. Oh, meu Deus. Produz testosterona nessa turma, se eles não quiserem, joga tudo para mim. Homens com testosterona baixa, 350, 450, oh meu Deus. Não tem ânimo para nada, não tem força para nada. Tem que empurrar para tudo. A gente vai entender os inimigos da testosterona e você vai entender como é que Satanás tem agido hoje na vida das pessoas e como é que através do problema de saúde mental, isso tem tirado a testosterona de você. Um dos exemplos é a pornografia. Eu me lembro que o meu pai colecionava revistas de mulheres peladas. E foi assim que eu tive meu primeiro contato com revistas de mulheres peladas. E ali, tendo o exemplo do meu pai, eu me tornei um dependente de pornografia que durou por muitos e muitos anos. E naquele momento, eu não sabia, mas hoje, como um profissional da área da saúde mental, eu trago para você as consequências da pornografia. A pornografia, ela libera dopamina. A pornografia, ela ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, um neurotransmissor associado à recompensa. Sabe o que acontece? Quando a pessoa não tem recompensa na vida, quando o homem não tem recompensa na vida, sabe o que ele recorre? A masturbação. Pode perceber. Então, pornografia, masturbação é consequência de um problema de saúde mental, onde o homem está frustrado por falta de recompensa. Às vezes da própria mulher, às vezes no trabalho, às vezes financeira. Enfim. O ciclo é vicioso. Com o tempo, o cérebro pode ficar condicionado a buscar constantemente este estímulo, resultando em um ciclo vicioso de busca à pornografia. E isso vai piorando, porque a pessoa vai ficando cada vez mais promíscua. Porque antes ele conseguia ficar excitado com uma mulher de biquíni. Agora, ele tem que ver como, por exemplo, homens que vão começar a acessar pedofilia. As meninas mais jovens, os meninos, até mesmo zoofilia. Animais. E a coisa vai ficando séria. Dependência. A repetição do consumo da pornografia pode gerar dependência e comprometer as atividades rotineiras. Sua vida fica toda atrapalhada. Você se atrapalha com dinheiro, você se atrapalha com as suas organizações de coisas dentro da sua casa, seus compromissos, suas responsabilidades. Você perde a noção da organização e do tempo das coisas. A vida fica confusa, fica atrapalhada. E as atividades rotineiras, como tempo de família, relacionamento com os amigos, vai diminuindo, porque você vai ficando cada vez mais isolado, repetindo aquele comportamento, porque você não pode fazer isso na frente dos outros. Você precisa se isolar. Existe um padrão de comportamento para que você faça isso. E esses padrões precisam ser quebrados, e a gente vai aprender isso. Fuga das sensações desagradáveis, isso aqui é muito importante. A pessoa começa a acessar a pornografia para que ela possa ter fuga de situações desagradáveis na vida. Então, ela começa a ter problema no trabalho, ela vai para a pornografia. Ela começa a ter problema com a mulher, ela vai para a pornografia. Ela começa a ter problema com dinheiro, ela vai para a pornografia. Seus insucessos, suas frustrações e decepções levam ela à fuga de sensações desagradáveis. Então ela fica ali naquele processo repetitivo para que ela possa ter aquele processo mantido, aonde ela está ali constantemente sentindo o quê? Prazer. Mas é um prazer que está destruindo ela. Deformação da imagem das relações sexuais. Isso aqui é importante. A pornografia apresenta uma imagem deformada das relações sexuais, separando o sexo do amor. Isso aqui é louco demais. Eu já atendi casos de casais que foram até o meu consultório, onde eles não conseguiam mais ter relações se não fossem através de vídeos pornográficos. Então tinha que ter lá um vídeo rolando para que eles pudessem transar. Tem cabimento?
O casamento estava na beira do divórcio, porque a mulher disse: Douglas, eu não aguento mais, eu me sinto suja, eu me sinto traída, porque o meu marido só consegue ter ereção olhando a mulher da televisão. E é nessa hora que os casais começam a buscar esse sexo fora do casamento, onde o homem, olha onde é que surge o problema, onde o homem, ele quer ver a sua mulher tendo relação com outro homem para que ele possa observar isso e praticar masturbação. É aí que surge. É por isso que você não pode deixar que vídeos pornográficos façam parte da intimidade do seu relacionamento, porque a sua mulher te basta. E você começa a olhar para aquela mulher da imagem como perfeita. Irmão, você acredita? Existem OnlyFans de inteligência artificial e tem marmanjo que está pagando OnlyFans para ficar masturbando-se diante de uma inteligência artificial. Olha o nível de doença que está a nossa masculinidade. Inteligência artificial não é real. É mole. E o dono está milionário. Mas a mulher nem existe. Mas o problema é que o homem, como diz Steven Galler, pode ter a mulher que ele quiser na sua mente. Só que isso destrói a sua mente. Isso destrói a sua saúde. Isso te gera ansiedade. Isso te gera estresse. Isso te gera agressividade. E a gente vai falar mais sobre isso. A pornografia, isso aqui foi o Anderson Silva que falou. Ele já esteve aqui, não teve? O Anderson Silva falou e eu achei fantástico. A atriz pornô é a sua irmã em potencial. Como é que eu posso estar olhando para uma mulher e sentindo prazer e me masturbando diante de uma mulher, sabendo que aquela mulher, ela pode ser a minha irmã em Cristo? É louco isso, irmãos. Sabe por quê? Uma vez que eu me tornei uma representatividade espiritual e também terapêutica, e eu comecei a ter uma certa relevância na internet, participando de televisões, programas, podcasts, rádios, no momento que as pessoas começavam a me chamar para falar em lugares importantes, e eu comecei a me tornar uma pessoa que começou a se tornar uma personalidade conhecida. Quem é homem de verdade? Levanta a mão. Macho, não alfa, macho. Você é homem. Quem aqui é homem? Não precisa levantar a mão, mas quando você olha uma mulher, você acha uma mulher bonita. Vamos levantar a mão, melhor. Eu levanto a mão. Você sabe que achar uma mulher bonita é diferente de você desejá-la. O belo precisa ser admirado. Sim ou não? Sua mulher acha homem bonito. O problema é que você é boca aberta. Sua mulher, quando ela acha um homem bonito, ela olha ele lá na esquina. Ela já mirou ele, já olhou a bunda dele, já olhou o peito dele, já viu a barba dele, já olhou para ele e disse assim: uau, que homão. E pronto. O homem passa, você até dá uma bicada nela de canto de olho, para ver se ela vai olhar. Ela não olha. Agora o homem como é que é? A mulher está lá na esquina, ele vê a mulher, ele está assim, ó. Aí pedir para tomar, né? Seja estratégico, irmão. Não há nada errado em você achar a mulher bonita. Errado é você olhar para a traseira dela. Entende ou não? Então, eu achei fantástico isso, e ele complementou dizendo: se 70 gramas do seu corpo domina a sua vida, o que você pode esperar que você vai dominar aqui nessa terra? Se você não consegue dominar o seu pênis, como é que você quer dominar os negócios? Se você não consegue dominar o seu pênis, como é que você quer dominar a sua esposa? Como é que você quer dominar uma casa? Como é que você quer dominar uma vida? Deus te criou e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e dominai! Tudo aquilo que você não domina vai te dominar.
Para quem está fazendo sentido aqui? Estou terminando. Prometo que antes da meia-noite acaba. Brincadeira. Sabe o que me motiva quando eu estou falando e as pessoas estão gostando? Eu digo assim para o pessoal, falei, pessoal, está acabando. E o pessoal faz assim, ó. Mas quando o pessoal não fala nada... Pessoal, está acabando, viu? Se prepara mais 3 horas, que não caia nenhum eutico do 3º andar aí, para não ter que ressuscitar com um abraço, igual o Paulo aqui, viu? Álcool e drogas. Além da redução de níveis de testosterona, o álcool é tóxico para o testículo, destruindo gradualmente, podendo levar a atrofia e redução do tamanho. A consequência disso é a redução da fertilidade, podendo também dificultar a ereção durante o ato sexual. Então, não só a pornografia, mas álcool e drogas. Telas e jogos virtuais. Fala, Douglas, para! Fala, Douglas, para! Não vou parar. Telas e jogos virtuais. Aquilo que deveria ser uma bênção nas nossas vidas tem se tornado uma maldição nas mãos de homens que não têm domínio próprio, não têm controle. O uso obsessivo, o uso abusivo de telas pode levar a quadros depressivos e ansiedade. O uso excessivo de jogos eletrônicos pode causar déficit de atenção e agressividade e isolamento. Quantas histórias você já viu de jovens quebrando tudo dentro de casa? Porque a mãe tirou o videogame. Sério. Celular então, nem se fala. A gente está vendo hoje as pessoas dizendo, nossa, fulano está com déficit de atenção, é TDAH, déficit de atenção, é TDAH. É o quê? Vai lá tomar Venvance, vai lá tomar Ritalina, e no fundo, o que precisa é diminuir as telas. A falta de atenção está diretamente ligada ao excesso de telas, excesso de celular. Hoje o brasileiro fica em média de 8 a 10 horas na frente de um celular. Quanto tempo ele vai ter para pegar a esposa dele? Quanto tempo ele vai ter para brincar com o filho se 10 horas ele está com aquela desgrama daquele telefone na mão? Fazendo o quê? Eu me pergunto. Se alimentando de dopamina, porque isso gera prazer para ele. E sabe o que é louco? Quando a gente busca prazer em coisas superficiais, é porque as coisas reais estão ruins. Para não falar outra coisa. Estava doido para falar. Tem criança no recinto. O uso excessivo de telas pode estar relacionado à piora da saúde mental, independente da idade. A exposição aos jogos violentos pode influenciar o jogador a praticar os mesmos atos. Isso aconteceu nos Estados Unidos por diversas vezes. A mente, ela não tem noção entre o real e o imaginário, então ela repete padrões inconscientes. Jogos eletrônicos podem apresentar mensagens subliminares que podem atingir o cérebro e o subconsciente. O uso excessivo de telas pode causar problemas físicos como falta de concentração, obesidade, síndrome do olho seco, problemas de audição e postura inadequada. Por isso que está com dor nas costas. E por isso que está com dor na cervical. Fica assim, ó. E fica sentado numa cadeira. O uso excessivo de smartphones pode causar dores de cabeça frequentes, distúrbios do sono e problemas de concentração. Então você está percebendo o quanto que essas coisas são danosas para nós? Para a nossa masculinidade, para a nossa saúde mental e principalmente para a produção de testosterona. Você só vai conseguir ser um homem que vai se sentir um homem de verdade a partir do momento que você tiver testosterona dentro de você. A gente precisa aumentar esses níveis de testosterona. O que fazer então para produzir testosterona? De 7 a 9 horas de sono por noite.
não está dormindo de 7 a 9 horas por noite, então não adianta querer pedir oração para o pastor, não adianta querer tomar remédio, não adianta querer fazer um monte de coisa, não adianta querer tomar energético. Não resolve. O energético é um tapa que você dá no seu cérebro, onde você dá uma hackeada nele, dizendo para ele que você tem energia onde não tem. Só que quando você para de tomar o energético e passa o efeito do energético, é igual dependência química. Você tem uma baixa de energia e você precisa ou tomar mais energético para você compensar, ou então você vai ter um momento onde você vai se sentir cansado e acabado. O energético ele funciona igual quando o carro acende a luz do óleo e está dizendo que está com problema e tem que trocar o óleo. Você vai lá e coloca uma fita na frente assim, não, segue. Se você está cansado, seu corpo está dizendo, tem que descansar. A noite foi feita para dormir, irmão. Só que tem gente que está usando a noite para coisa errada e você sabe o que eu estou falando. Lembra do tempo que existia? Eu sou do tempo das galinhas, irmão. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá de Nova Prata, ia lá para Nova Prata, o sol caía, as galinhas subiam nas árvores para dormir, e a gente ia dormir junto com as galinhas, e acordava com o galo. Olha como eu imito o galo direitinho. Era assim que era a nossa vida, e era tão boa. Mas hoje a gente vive a vida frenética, onde as pessoas, elas dormem 2, 3 horas por noite e querem ser o super-homem. Aí vão lá tomar Venvance, aí vão lá tomar medicamentos para tentar resolver coisas que ela não está resolvendo de maneira autônoma. Uma hora vai dar pau, irmão. A gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do nosso corpo, e o sono é reparador. Nas primeiras 2 a 3 horas mais ou menos, a partir ali das 10 horas da noite até as 3 horas da manhã, nessa média, é o período mais importante, aonde o seu organismo está no processo de regeneração celular. Então seus órgãos estão sendo reconstruídos, sua pele está sendo reconstruída, seu cérebro está fazendo uma limpeza dentro dele. É um momento onde você consegue memorizar e reter informações. Se você não dorme direito, você fica burro. Olha para a pessoa do lado e diga assim, você é burro? Vai dormir. Você não é burro, você só não está dormindo. Vai dormir. Alimentação. A gente vê homens aí que nem comem proteína e são virados no carboidrato e no açúcar, sem falar na ingestão de álcool e drogas. Isso destrói com o seu corpo, má alimentação. Não vai ter saúde mental se não dormir direito e não comer direito. Homens que não fazem atividade física, e não é só atividade física, é atividade física com levantamento de peso. Você não vai para a academia para fazer foto no espelho. Você não vai para a academia para ficar mexendo no celular. Você não vai para a academia para você ficar fazendo fisioterapia. 2 horas de academia, o que fez? Nada. Foi lá e levantou 2 anilhas, de 2 quilos em cada lado, e acha que está arrasando, e quer ficar monstro. Não, e o melhor de tudo, né? A turma vai e começa na academia, a primeira coisa que ela faz, ela vai lá, ela vai para frente do espelho, e dá uma olhadinha, ver se está tudo certo. Não vai. Douglas, eu não tenho tempo para ir para a academia. Então tá bom, você vai ter que arrumar tempo para parar no hospital. Fica tranquilo. Fique em paz, uma hora você arruma tempo. Para produzir testosterona tem que ter levantamento de peso. Não existe você fazer corrida, não existe. Isso aí é bom para outras áreas, para você diminuir massa corporal. O IMC de uma galera está acima das estrelas. O índice de massa corporal tem que reduzir isso. Você vai conseguir fazer melhor aquilo que você sabe que tem que fazer com a sua mulher. Você vai aguentar mais. Você vai ter mais energia e disposição para trabalhar e fazer as coisas que precisa. Você vai conseguir brincar melhor com seu filho. Sua vida melhora, você para de roncar, você perde essa massa corporal localizada aí nas montanhas de Moisés.
que você está orando para que se cumpra o texto de Mateus, que diz que você tem poder para dar ordem ao monte e dizer: erga-te, lança-te ao mar, para que você possa ver o defunto que está lá embaixo, por trás do monte, que faz tempo que você não vê. É importante, irmãos, que você cuide da sua saúde física, e para produzir testosterona tem que ter levantamento de peso. Faça o que você gosta de esporte, mas também levante peso para produzir testosterona. Sexo regularmente, de 2 a 3 vezes na semana. Pastor, o que é isso? É sexo masculino ou feminino? Os solteiros se contenham, hein? Não é para vocês isso não. De 2 a 3 vezes na semana, no mínimo. Tem gente que o sexo na casa dele é igual aniversário, é uma vez no ano. Não produz testosterona. Você não tem energia, disposição, ânimo. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Mas pastor, lá em casa está difícil. Você vai precisar desenvolver a masculinidade correta, bíblica, para você pegar essa mulher. Se ela está fugindo de você, que alguma coisa errada tem. A gente precisa entender esse negócio. Não é normal. Eu sei porque eu já passei por isso. Minha mulher já fugiu de mim. Eu sei o problema. O probleminha era eu. E eu sei o que eu estava fazendo e o que eu estava deixando de fazer. Porque tem uma galera aí, meu irmão, que a mulher não sabe se está deitando com um homem ou com um gambá. Ela não sabe se está deitando com um homem ou com um morador de rua. Sabe aquela caatinga que sobe do morador de rua quando tu passa perto dele? Higiene. Minha mulher um dia chegou em mim e disse assim: eu estou com saudade do perfume que eu te dei. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? No outro dia estava ela: meu Deus, meu olho está ardendo. Eu falei: ué? Ela falou: dá para ser menos exagerado? Eu falei: se é para ser valendo. Taquei o vidro de perfume para cima de mim. Mas a minha mulher vai me pegar. Eu preciso saber o que agrada a ela. Tem homem que na hora da relação sexual ele está preocupado só com ele. Irmão, mulher, ela é como um forno a lenha. De manhã você taca a lenha. À tarde você acende o fogo. À noite o fogo queima. Homem é igual forno micro-ondas, irmão. Ligou, está pronto. É ou não é? Você se preocupa em saber se a sua mulher, ela se satisfez? Ou você está só preocupado com você? É o homem DVD. Deita, vira e dorme. Outro dia, eu tive relação com a minha esposa. Eu olhei para ela e falei: vamos conversar? Ela disse: ué, o que aconteceu? Eu falei: ué, você não disse que você queria? Mulheres são mais falantes. Mulheres, elas são verbais. Homens são visuais. São espaciais por causa da testosterona. Mulher, ela é verbal, ela é auditiva por causa da progesterona. Nós temos hormônios diferentes e funcionamentos diferentes. Entenda como a tua esposa funciona. Douglas, eu não tenho mulher, pelo amor de Deus, eu quero... Você está falando aí, eu quero uma mulher. Calma, vai vir, varão. Mas olha que coisa boa, você está sendo preparado para ela. Entenda, se você quer uma princesa, primeiro aprenda a ser um príncipe. Seja o homem que a sua mulher está procurando. E não procure a mulher que você quer. Primeiro seja, para que depois você tenha. O estresse, ele é um bloqueador de testosterona, porque quando o corpo está estressado, os níveis de cortisol aumentam e diminui a capacidade do corpo de produzir testosterona. Você é estressadinho? Olha para a pessoa do lado, está estressado? Olha para ele e faz assim, ó.
está estressado, vai diminuir testículo, vai ficar broxa, não vai para frente. Então, cuidado com esse estresse, porque esse estresse acaba com a sua masculinidade. Homem estressado é complicado. Você vê uma mulher estressada é uma coisa, agora você vê um homem estressado, sem testosterona, chega a afinar a voz. A gente precisa entender, irmãos, que nós precisamos cuidar com esse estresse. Estou chegando no final. Reposição hormonal. Acontece, homens entram na andropausa. Mulheres menopausa. Então, os níveis de testosterona vão diminuindo aos 40 anos, eu estou com 39. Quarentou. Muitas vezes o que vai precisar? Reposição hormonal. Aí tem gente que vai lá e diz assim, o quê? Tomar bomba? Reposição hormonal é diferente de tomar bomba. Eu tomei bomba e criei teta. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu. Faça reposição hormonal, é diferente. Procure um nutrólogo, um profissional que vai cuidar disso. Um endocrinologista, alguém que vai avaliar. Sua testosterona tem que estar pelo menos acima de 850. Está abaixo disso, meu amigo. Está complicado para você. Tem que estar pelo menos ali na casa de 850. O ideal é 1.000, 1.100, 1.200. Ali é o excelente. Aí você está voando. Você está mordendo a quina da parede. Agora, se não, coisa fica séria. Olha só, o que acontece aqui? Presta atenção. Diminuição da libido, irritabilidade e ansiedade, ganho de peso, calvície, perda de massa muscular e óssea e disfunção erétil. Isso acontece quando? Na menopausa, por isso que precisa da reposição hormonal. O que fazer para ter saúde mental? 3 coisas. Faz o dedinho assim comigo, ó. 3 coisas. Não é para fazer. Voa São Paulo. Ó. 3 coisas. Se viralizar igual ele viralizou, né, irmão? A gente tá bem na foto. 3 coisas. Desenvolver o emocional. Fala comigo. Desenvolver o emocional, o social e o propósito. Você vai fazer isso através de uma mudança de hábito. E para uma mudança de hábito, a gente precisa fazer 3 coisas que a gente vai aprender aqui. Todo hábito, ele começa a partir de um gatilho. Ele se mantém a partir de uma rotina. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Para você ter resultado diferente, faça algo diferente. O povo do Egito foi para o deserto, ficou 40 dias rodando. Era 40 anos rodando. Era para ser 40 dias e ficou 40 anos. Por quê? Ele foi e levou os seus antigos hábitos junto com eles. Fala comigo assim, ó. De nada adianta o homem sair do Egito se o Egito não sair do homem. Se livra dessa mentalidade, se livra desse pensamento, se livra dessa vida errada, dessas práticas que não te acrescentam nada e fica fazendo você viver correndo atrás do nada, te tornando uma pessoa improdutiva, sem resultado. Você pode, você consegue e você merece viver um futuro diferente do futuro que você tem vivido. Charles Duhigg, ele fala acerca do looping do hábito. O looping do hábito é gatilho. O que é o gatilho? É o momento onde você observa algo e aquele algo te leva a ter um comportamento. Exemplo, quando você cheira algo, você tem fome. É um gatilho olfativo. Você sente fome se você está com fome, quando você sente o cheiro de uma comida gostosa. Isso é um gatilho, sentir o cheiro, a fome é o que acontece. Qual é a rotina?
Quando a sua comida está lá no fogo e a comida está ficando pronta, você sente o cheiro, o que você pensa? Rotina, qual é a rotina? Está na hora de almoçar, comer, jantar, sei lá. Não é assim? E aquilo se torna um hábito. E o que a gente precisa é entender que isso funciona para tudo na nossa vida. Coisas boas e coisas ruins. Hábitos bons e hábitos ruins. Se eu estou tendo hábitos ruins que estão prejudicando a minha vida, eu preciso ter hábitos bons. Então, vamos lá. 10 coisas que eu e você vamos fazer. Primeiro, para que você possa ter saúde mental, reconheça e expresse as suas emoções. Aceitar e sentir e expressar as suas emoções, como tristeza, ansiedade, medo, é uma parte saudável da sua experiência. Mas Douglas, é difícil para mim. A gente vai chegar lá. Rompa com o estereótipo de masculinidade. Desafiar ideias tradicionais de masculinidade que surgem. E que homens, por exemplo, não devem chorar, mostrar vulnerabilidade e pedir ajuda. Isso é besteira. Tem homem aqui que está sofrendo e que precisa pedir ajuda e não está pedindo ajuda por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da prepotência, por causa do que as pessoas vão pensar. Dane-se o que as pessoas vão pensar. Sua mulher, seus filhos, seu futuro, seu ministério. Deus precisa de um homem saudável e você precisa tomar uma atitude. Rompa com esses estereótipos. Manter a conexão significativa, cultivar amizades, relacionamentos, onde você possa conversar abertamente sobre os desafios e sentimentos. Buscar ajuda profissional, reconhecer a importância, procurar um terapeuta, um pastor, um mentor quando necessário, se sentir menos homem por isso é besteira. Praticar o autoconhecimento e o autocuidado, o cuidado físico e mental, incluir atividades que promovam bem-estar, exercícios, hobbies, tempo para relaxar. Você não é um super-homem. Participar de grupos de apoio ou atividades em comunidade, envolver-se em grupos que possa compartilhar experiências e aprender com outros homens em um ambiente de apoio, definir e respeitar limites pessoais, aprender a dizer não quando tem que dizer não, estabelecer limites claros para proteger o seu próprio bem-estar e saúde emocional e mental, focar no equilíbrio entre o trabalho e o pessoal, nada de workaholic, garantir a vida profissional, não sobrecarregue com outras áreas. A gente muitas vezes está lá sobrecarregado com o trabalho e ainda tem que administrar família, amigos, lazer, e a gente não faz isso e a gente vai desequilibrando. Desenvolver resiliência e enfrentamento positivo, aprender técnicas de gerenciamento de estresse como mindfulness, meditação, respiração profunda para lidar com os desafios diários de maneira saudável. Eu quero terminar trazendo alguns estudos importantes aqui. E nesses estudos, como por exemplo o efeito do louvor e adoração. Em um artigo da revista Literarts, Mauro Murkitz traz contribuições importantes do campo da neurologia, desenvolvendo a educação musical, abordando a relação entre a música e o desenvolvimento neurológico. Entre isso, se mostra que a música atua inclusive como fator de melhora de doenças como depressão, estresse, Alzheimer. Quem aqui já veio para a igreja e começou a escutar um louvor e se sentiu diferente depois do louvor? É a ciência comprovando o agir de Deus. Efeitos da oração. Dr. Andrew Newber, diretor de pesquisa do Thomas Jefferson da Universidade de um hospital na Pensilvânia, nos Estados Unidos, liderou um estudo que revela que os efeitos da oração no cérebro têm efeitos curativos. Dessa forma, através de ressonância magnética e scanners cerebrais, o pesquisador comprovou o poder da oração que cura doenças físicas e mentais. A ciência comprovando o poder de oração, o poder de Deus. Um estudo feito no Centro de Engajamento Bíblico, compreendendo o desafio do engajamento da Bíblia, eles tinham o objetivo de, através de um estudo científico, descobrir o efeito da leitura bíblica. John Bevere, e em entrevista, Scott Lindes,
sobre o estudo da Bíblia, e a pesquisa foi feita com 40 mil americanos, dentre eles crianças de 8 anos até anciões de 80 anos. Ler a Bíblia por 4 vezes por semana gera impactos no cérebro, tais como sentimento de solidão cai 30%, problemas com raiva cai 32%, amargura nos relacionamentos cai 40%, o alcoolismo cai 57%, contato com a pornografia cai 61% e a estagnação cai 60%. A ciência comprovando o poder da leitura bíblica. E eu te pergunto, você tem orado? Você tem adorado a Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem frequentado a igreja? Sim, Douglas, eu tenho. Então você está no meio do caminho. Você já está no caminho. Agora, não negligencie aquilo que a gente ouviu de Davi, falando para o seu próprio filho em Reis, capítulo 2, ele disse: eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e haja como homem. Meus irmãos, eu sei que eu me estendi aqui, mas eu precisava trazer para vocês aquilo que hoje o Senhor tem falado para as igrejas e para os homens dessa geração, e muitas vezes isso não tem sido levado em consideração. Eu vim de uma família totalmente disfuncional, onde eu poderia ter dado errado, onde eu tive um pai extremamente agressivo, violento, mas que ao descobrir a sua história, eu percebi que aos 6 anos de idade meu pai havia perdido o pai dele. Ele não soube ser pai. Meu pai tinha que engraxar sapato e vender laranja para sustentar a família. Minha avó, extremamente rígida, e o meu pai fez o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha. Talvez você está aqui hoje e você veio de uma família disfuncional, onde talvez você teve a negligência de um pai, mas eu te digo, você pode não ter vindo de uma boa família, mas uma boa família pode vir através de você. O Senhor pode fazer tudo novo. Vamos aplaudir o Senhor? Eu tenho certeza que você está aqui hoje e você veio com um objetivo, e de verdade, de todo o meu coração, eu espero que eu possa ter ajudado cada um de vocês aqui de alguma forma. Certa vez o senhor estava lá sentado, observando a praia, senhor de idade, e ele olhando, ele viu um menino se abaixando, se levantando, e ele olhava lá, todo dia o pôr do sol, nascer do sol. Naquele momento ele estava vendo o sol nascer. Ele vê um menino se abaixando, ele sai, ele levanta porque ele ficou incomodado, ele chega lá, se aproxima do menino e pergunta: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou juntando estrelas do mar e jogando essas estrelas do mar de volta para o mar, porque o sol está nascendo e quando o sol nascer vai secar e elas vão morrer. O homem olha para ele e diz assim: mas você é bobo? Olha quantas estrelas do mar tem aqui na beira do mar, você acha que você vai conseguir salvar todas elas? O homem olha para ele e diz, o menino olha para ele e diz, ele se abaixa, pega uma estrela do mar, olha para o homem e fala: eu posso conseguir não salvar todas as estrelas do mar, mas para essa aqui, eu fiz a diferença. E eu termino acreditando e esperando que eu posso não ter feito a diferença na vida de todo mundo, mas que eu possa ter alcançado o coração de alguns de vocês e possa ter ajudado vocês a sair daqui um homem melhor. Obrigado. Deus abençoe. Wesley. Desculpa, irmão, estendi o tempo aí. Pelo amor de Deus. Pessoal, vamos ficar de pé, Obrigado. vamos lá, a vida do pastor Douglas, que deixou não só todo o calendário dele
mas deixou também lá família, filha. Então a gente vai honrar a vida desse homem em nome de Jesus com as nossas orações. O pastor Douglas hoje é uma voz que Deus tem dado relevância para ele e que ele possa alcançar ainda mais corações. E que nesse mundo que nós vivemos, onde às vezes as pessoas se isolam com o celular dentro do quarto, às vezes dentro do banheiro, às vezes em um cômodo de casa, que possam, ao invés de buscar ali conteúdos que vão servir de forma temporária, mas que venham encontrar um conteúdo como o do pastor Douglas, servindo a nação ali com uma mensagem que vai de encontro. O pastor Douglas, ele vai ser recompensado poderosamente nessa terra e nos céus, por pessoas que ele nunca vai ver, mas que a mensagem dele tocou. Então eu convido vocês a depois se inscreverem no canal Espiritualmente Podcast, acompanhar o pastor Douglas nas redes sociais, para que vocês possam estar sempre alinhados ali a tudo que o pastor Douglas está produzindo também, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Douglas trouxe um presente aqui para nós, né, pastor? Explica um pouquinho aí daquele presente que o senhor passou para a gente. O pessoal da minha equipe, lá da empresa, a gente tem inúmeros materiais, e eles mandaram mensagem para mim perguntando se eu queria trazer alguma coisa para essa palestra. Eu falei, gente, pega o melhor que vocês tiverem e vamos ajudar os irmãos, vamos trazer esse conteúdo. Aí eu falei do que eu iria trazer aqui como palestra. A gente falaria sobre saúde mental do homem. Então, falando de saúde mental, o pessoal preparou um e-book, tá nesse QR Code aí. E aí, esse e-book, ele tem tudo isso que eu falei e muito mais. É um e-book muito completo, que vai poder auxiliar você nessa jornada da construção da sua masculinidade acerca da saúde mental. Porque muitas vezes nós nos sentimos improdutivos e sentimos falta da realização e da conquista dos objetivos, das metas, dos sonhos. Isso está diretamente ligado à falta de saúde mental, onde nossas crenças acabam nos limitando e nos impedindo de conseguir alcançar esses objetivos. Mas esse material vai ajudar vocês. Eu trouxe também aqui, pastor, dois livros, mas aí eu queria provocar eles um pouquinho. Pode ser? Para eles me ajudar. Sim. Aqueles que fizerem um stories criativo, marcando a igreja e marcando a mim, stories não, uma postagem, quem fez isso foi o Lucas. O Lucas, né? Aquele que fizer o post mais criativo, que tiver mais engajamento e marcar a gente, dá de presente para eles. Ah, é? Então tá Ou bom. então também não quero essa frescura, não, dá do jeito que você quiser. Tá bom. Faz nada. Tá bom. Quem quiser me marca lá e ajuda o trabalho. É muita bom. coisa, eu não sei direito como é que legal, ele fez. então eu vou ter que... Dá pra eles. Eu vou postar lá. Eu vou pegar bastante engajamento. Vou ganhar isso aqui. Pastor, obrigado, cara. Obrigado mesmo.